horror! Eu não consigo dormir. Odeio isso. Dorme. Melhor colocar o despertador. Só 5 minutos? Ansiolítico. Os medicamentos ansiolíticos são indicados nos estados de angústia reacional, diminui a ansiedade, são sedativos e às vezes hipnóticos. São indicados nos casos de transtornos ansiosos, síndrome do pânico, distúrbio maníaco depressivo na fase maníaca e ansiedade e insônia. Origem: os ansiolíticos foram descobertos na década de 50 e tiveram um crescimento entre a década de 60 e 80. Neste período, mais de 10% da população consumiam ansiolíticos de maneira regular ou esporádica. Benzodiazepínicos. Esses medicamentos fazem parte do grupo de fármacos ansiolíticos, utilizado como sedativos hipnóticos e relaxantes musculares. Temos como exemplos o diazepam, Bexotan, Privotil e Loraxi, sendo largamente utilizados geralmente em tratamento de longa duração. Esses medicamentos são potentes e perigosos. Termo que não deve ser esquecido. Benzodiazepínicos, utilizado como ansiolítico, sedativo, hipnótico e antivascularizante. Age intensificado a inibição de cerebral. Tipos de ansiolíticos: benzodiazepínicos, agonistas serotonérgicos, barbitúricos, antidepressivos, fluoxetina e agentes bloqueadores adrenérgicos. Os benzodiazepínicos são um grupo de fármacos ansiolíticos utilizados como sedativos hipnóticos, relaxantes musculares e para amnésias anterogradas e atividades anticonvulsionantes. A capacidade de causar depressão no SNC desse grupo de fármacos é limitada, todavia em que doses altas podem levar ao coma e não possui capacidade de induzir anestesia. Os bloqueadores adrenérgicos são uma classe de fármacos que tem em comum a capacidade de bloquear os receptores da noradrenalina e possui diversas indicações, particularmente como antirrítmicos e antihipertensores e na proteção cardíaca após infarto do miocárdio. O antidepressivo fluoxetina é indicado para o tratamento de depressão associada ou não à ansiedade e também para a bulimia nervosa no tratamento obsessivo compulsivo. Formas de apresentação: pode ser oral, intravenosa e intramuscular. Os mecanismos de ação: atuam em sítios alostéricos, unidade alfa dos receptores GABA, no SNC, facilitando a abertura de canais de íons inibitórios e não atua na ausência de GABA. Variante BZ1, BZ2 e BZ6 da unidade alfa do receptor e seriam responsáveis pelos diferentes efeitos do BDZ, ansiolíticos e anticonvulsionantes. O GABA é um neurotransmissor com compulsão inibitória, capaz de atenuar as reações serotonérgicas responsáveis pela ansiedade, possuindo, portanto, ação depressora no sistema nervoso central, levando à diminuição do metabolismo central do consumo de oxigênio e do fluxo sanguíneo central. Consequentemente, a diminuição da pressão intracraniana, sendo esses efeitos benéficos com determinada situação clínica. Essas substâncias são perigosas porque a dose que começa a intoxicar está muito próxima, daqui produz efeitos terapêuticos desejáveis. Com as doses tóxicas,
Podem surgir sinais de incoordenação motora, estado de inconsciência, dificuldade em se movimentar, sono pesado, podendo entrar em estado de coma. A pressão do sangue fica baixa e respiração lenta, podendo levar a mortes. Os efeitos são mais tóxicos no consumo de bebidas alcoólicas. Em mulheres grávidas, podem causar malformação no feto. Dependência e tolerância. O clonazepam e o lorazepam são benzodiazepínicos mais facilmente associados à dependência, quando a pessoa se torna dependente dos hipnóticos e deixa de tomá-los, passam a ter síndrome de abstinência. Os sintomas são desde insônia, passando por irritação, agressividade, declínios, ansiedade, até convulsões generalizadas. Quanto aos sintomas de abstinência dos benzodiazepínicos, o que observamos com frequência é o retorno dos sintomas psíquicos que promoveram sua indicação por ocasião de sua retirada. Termo que não deve ser esquecido: síndrome de abstinência, caracterizada pelo aparecimento de irritação, insônia, agitação motora, mental e diminuição de fome. Tendência de consumo. O consumo no Brasil. O segundo levantamento domiciliar sobre o uso de drogas psicotrópicas no Brasil, realizado em 2005 pela Secretaria Nacional Antidrogas, revelou que a estimativa de uso sem receita médica de hipnóticos entre pessoas de 12 e 65 anos é de menos de 1%, sendo citados produtos tais como Gardenal e Comital. Situação legal. Os benzodiazepínicos são controlados pelo Ministério da Saúde, isto é, a farmácia só pode liberar mediante a laudo médico. A receita azul, a qual fica retida na farmácia, para posterior controle das atividades semanais.